Agora que a gente já estudou em detalhes o pseudocódigo do algoritmo de Dijkstra, a gente viu que esse algoritmo cumpre o que promete, encontra corretamente as distâncias, vamos ver uma implementação básica desse algoritmo, o que nos permite tanto revisitar o pseudocódigo, porque afinal ela está implementando aquelas ideias, mas também aprender um pouco mais sobre os detalhes técnicos necessários para essa implementação. Isso também vai nos propiciar fazer análise de eficiência desse algoritmo, ver em que situações esse algoritmo é bom e em que situações ele poderia ser melhor. Né? Eu foco aqui na implementação básica, a implementação mais direta, mais simples daqueles conceitos, e ela vai ter certas limitações. A gente vai ver isso durante a análise. Começando aqui, então, o nosso algoritmo Dijkstra, né, para encontrar caminhos mínimos, recebe um grafo G. Se vocês repararem, a gente não vai ter aqui explicitamente o custo, porque já está implícito no nosso grafo o custo das arestas. Tá? Mas é um grafo ponderado. Temos aqui a origem, o vértice origem, e a gente quer localizar, encontrar o caminho mínimo que vai estar armazenado em dist, dessa origem até todos os demais vértices. Lembrando que a nossa suposição de que todos os vértices são alcançáveis a partir da origem, e a gente vai devolver o predecessor, né, o penúltimo vértice no caminho mínimo de cada um dos vértices ali em pred. Temos diversas auxiliares aqui, a gente vai olhar para elas depois. Vamos começar aqui as partes principais do código aqui, né, que correspondem a partes do pseudocódigo. Então, a primeira coisa que algoritmos de busca, né, e de caminhos mínimos costumam fazer, esse não é exceção, é inicializar todo mundo como não encontrado. Então, a gente vai começar inicializando distâncias e predecessores aqui. Tá? Então, ao longo desse for, para todo vértice aqui, para i variando de 0 até n-1, né, lembrando que os rótulos dos nossos vértices vão de 0 até n-1, a gente coloca a distância como sendo int max, tá, que é uma constante aqui da linguagem que corresponde ao maior inteiro que pode ser representado, e pred como -1, né, já que os vértices, os rótulos deles vão entre 0 e n-1, pred igual a -1 significa, não tem predecessor ainda, eu não conheço um caminho, por isso que o custo é o maior inteiro possível, faz das vezes do nosso infinito aqui, e o pred -1. Além disso, a gente inicializa aqui a origem como tendo distância 0, é a única exceção, né? O único vértice trivialmente alcançável no início do algoritmo. Feita a inicialização, a gente vai inicializar também o conjunto de vértices resolvidos ali, de vértices já visitados R. Então a gente primeiro aloca aqui um espaço para ele, né? Um vetor de inteiros com n vértices, e para cada um desses inteiros, para cada uma dessas posições ali correspondendo a um dos vértices, a gente marca ele igual a 0, tá? R igual a 0, indicando que o 10º vértice não foi visitado ainda, não está no conjunto R. E a gente marca aqui também tan de R aqui, é o tamanho do conjunto R, igual a 0. Por que eu faço isso? Porque logo em seguida a gente vai entrar no laço principal do algoritmo. E nesse laço principal, a condição aqui, no while, é enquanto o conjunto R não corresponder ao conjunto de todos os vértices. A condição de parada é eu continuo enquanto ainda houverem vértices que eu não visitei. Acontece que eu não quero ter que ficar percorrendo, seria muito ineficiente, né? Ficar percorrendo o vetor R toda vez para ver se tem ainda alguma posição igual a 0. Por isso que eu mantenho aí detalhezinho de implementação, né? Eu mantenho um contador da cardinalidade de R, que é esse tan R, vou sempre incrementando quando um novo vértice é adicionado, e daí esse while fica muito mais simples. Eu só preciso comparar aqui se tan R é menor do que o número de vértices. Se for, ainda tem vértices por encontrar. E daí vem aqui um passo muito importante, tá? Que corresponde lá à escolha gulosa do algoritmo, né? Que eu já falei para vocês, que lá no pseudocódigo corresponde a uma linha, ó, pegue o vértice V, que está fora de R, que tem o menor valor de distância, que tem o menor valor de dist. Acontece que para fazer isso, nessa implementação básica, o que eu vou ter que fazer é percorrer todos os vértices e verificar se essas duas condições são satisfeitas, né? Verificar se o vértice está fora de R e se ele tiver, eu vou verificar se ele tem o menor dist possível. Então, como que eu faço isso? É uma variante aqui de um algoritmo clássico lá de localizar o mínimo de um vetor.
né, que a gente já viu em AID1 inúmeras vezes. Então a gente começa aqui com min_dist recebendo o int max e v igual a -1. Né, o vértice que vou pegar o vértice corrente aqui igual a -1. Quer dizer, no início eu não tenho um vértice favorito ali, eu não tenho um vértice que minimiza essa distância, mas eu sei, por conta da condição do while ali, que tem pelo menos um vértice ainda não visitado. Tá? Então, quando eu passar por esse for, eu vou verificar todos os vértices, e se r for igual a 0, né, e eu sei que tem pelo menos um desses, que é igual a 0, eu faço ali a verificação após o end. Né? Então, se passou por esse primeiro teste, eu verifico se a distância daquele vértice, tá? Se o dist daquele vértice é menor do que o min_dist, né? Que começa como int max. Então, se for qualquer vértice alcançável ali que ainda não foi visitado, eu vou acabar atribuindo aqui o meu v vai ser esse vértice i e o meu min_dist vai ser atualizado. Claro que eu não me contento com o primeiro que eu encontrar. Né? No fim eu vou percorrer o vetor todo, e quando eu sair desse laço, em v vai estar o rótulo do vértice que tem a menor das distâncias, porque sempre que eu acho um dist i menor do que o meu min_dist atual, eu atualizo. Tá? E atualizo também o min_dist, para que ela não seja substituída erroneamente depois. Então, saindo desse for, tá? Desse laço aqui, eu tenho em mãos um vértice v com o menor valor de distância, né? Que a gente viu que, com o menor valor de dist, que a gente viu na demonstração do algoritmo, que corresponde a um vértice cuja distância já está calculada corretamente, eu tenho certeza disso. Né? Então, eu adiciono esse vértice ao conjunto dos visitados. Eu faço aqui duas coisas para isso. Né? Eu faço rv receber 1 para marcar que aquele vértice está visitado, mas eu também incremento o tan r aqui, né, para que a minha condição do while se mantenha consistente. E daí, qual que é o próximo passo? Feito isso, essa parte inicial ali do laço principal, depois disso eu tenho que visitar aquele vértice, né, olhar para todos os arcos que saem dele, para atualizar as distâncias para os arcos que eu alcanço, né? Ou seja, considerar os caminhos que passam por R e chegam em outros vértices para verificar se tem algum caminho menor aí para esses vértices. Se tiver, eu tenho que atualizar. Então, como que eu vou fazer isso? Eu fiz aqui de modo mais compacto, normalmente eu faço com while, esse laço que eu quis deixar mais compacto. Nesse for aqui, vamos lembrar as condições, o que significa cada campo do for. Né? O primeiro campo é a inicialização. Então, eu inicializo P recebendo gPointer AV. Tá? O que significa essa expressão feinha aí? Significa que eu estou pegando o apontador inicial da lista ligada que contém os vizinhos de V. Tá? É justamente essa lista que eu quero percorrer. Né? Eu quero percorrer a lista com os vizinhos de V. Quando eu paro? Quando eu chegar no fim da lista. Tá? Então eu vou continuar aqui. A minha condição de parada é P ser diferente de null. Tá? Então, enquanto o P for diferente de null, eu continuo. Se for igual, daí eu saio desse laço. E o que eu faço no final de cada iteração? Eu atualizo o P para ir para o próximo da lista. Então, estou lá na primeira iteração, peguei o primeiro cara da lista. Suponho que ele não é null, só para ficar interessante. O que eu vou fazer é pegar o rótulo dele e armazenar em W, pegar o custo do arco que vai de V para W e armazenar na variável custo, e daí tem a minha condição de atualização. Qual é a condição para eu tentar atualizar a distância até um vértice? São duas. Ele não pode ter sido visitado ainda, ele não pode estar em R, então por isso que eu verifico aqui, olha, se R de W, né, sendo W o cara para o qual eu estou querendo atualizar, ser igual a 0, então ele ainda não foi visitado, e, além disso, o comprimento do caminho que passa por V e chega lá, ou seja, que custa dist V mais custo, né, mais o custo da aresta, tem que ser menor do que o valor que ele tinha antes. Se for esse o caso, achei um caminho menor, dist W é atualizado, como dist V mais custo, e o predecessor de W passa a ser V. A gente já está cansado de ver isso, aqui é uma implementação bem direta daquele conceito. E daí, eu repito, né, esse laço vai iterar ao longo de todos os arcos, todas as arestas que saem de V, atualiza todo mundo. Na próxima iteração, eu vou escolher aqui em cima, nesse laço inicial, um novo vértice que minimiza dist de V, um novo vértice V que minimiza dist V, até que eu visitei todo mundo, daí eu saio do laço. E só para finalizar, um algoritmo educado, aqui uma implementação responsável, desaloca a memória que foi alocada. Eu aloquei esse vetor R auxiliar lá no início, tem que desalocar.
que a gente vai fazer agora, né? Depois que a gente visitou aqui a implementação? Vamos nos atentar para análise de eficiência da mesma. Vou usar outra cor aqui para fazer os comentários referentes à análise de eficiência. Tá? Então, começando aqui bem no início, a gente tem aqui a inicialização. Eu tenho um for que vai de i igual a 0 até menor do que n, e dentro dele só faz passos constantes, né, 2 atribuições. Então ele leva da ordem de n instruções, da ordem de n operações para ser executado. Esse próximo for também. Né, ele também só tem uma atribuição lá dentro, que eu estou zerando o vetor r, e ele itera por n vezes, então da ordem de n. É claro que a gente sempre quer, né, o quanto menos operações eu fizer, melhor, mas em geral a gente não vai sofrer tanto, não vai ter tanto impacto na eficiência do algoritmo, algo da ordem de n, porque da ordem de n é o custo que eu vou precisar só para ler o meu grafo. Né? Pensem que para calcular os caminhos mínimos para um grafo eu tenho que ler ele. Só para ler o grafo já vai me custar da ordem de n mais m, né? O custo dos vértices, de ler os vértices, mais os arcos dele. Então, esses laços iniciais não impactam tanto assim, tá? Eles vão só mudar ali uma constantezinha no meu algoritmo, mas custo para ler o grafo já era inevitável. Agora a gente tem aqui esse laço principal, esse while principal, até reduzir um pouquinho o zoom para mostrar para vocês. Olhem só, quando a gente olha para esse laço como um todo, tudo que está aqui dentro vai ocorrer quantas vezes? Bem, a gente começa com tan r igual a 0, como a gente pode ver aqui. E em cada iteração, tan r é aumentado de 1, como a gente pode ver aqui no meio. Né? Quando eu adiciono o vértice v ao conjunto r, eu aumento o contador da cardinalidade de r. Então, em cada iteração eu visito um novo vértice, começa em 0, termina quando eu visitar todos, termina quando eu chegar em n. Então, esse laço aqui vai ser executado da ordem de n vezes. No entanto, e isso é importante, tem uma diferença para os laços anteriores, que o número de operações que eu faço dentro desse laço não é constante. Esse laço é muito mais complexo, ele tem outras coisas. Tá? Por exemplo, ele tem esse for inicial aqui, em que eu visito todos os vértices. Esse for aqui, dentro dele eu faço operações constantes. É um if com algumas atribuições. Né? Então, um condicional, algumas atribuições. Mas ele itera da ordem de n vezes. Então, esse laço aqui itera da ordem de n vezes para cada iteração do laço anterior. Tá? Então, esses dois caras juntos, já vamos fazer aqui a continha, esses dois caras juntos aqui vão dar um número de operações da ordem de n ao quadrado, porque em cada iteração do laço externo eu faço da ordem de n iterações lá dentro. E eu tenho n iterações do lado de fora, então n vezes n, n ao quadrado. Tá? Então já temos ali um n ao quadrado, um componente n ao quadrado por conta dessa parte aqui em que a gente está localizando o mínimo. Lembrem que esse laço principal aqui, esse laço inicial aqui, o primeiro laço dentro do laço principal, ele está fazendo o quê? Ele está localizando o mínimo, e para isso ele precisa percorrer todo mundo. Aqui, antes da gente prosseguir com a análise, eu já quero salientar para vocês, a gente nota uma diferença bem importante dessa implementação do algoritmo de Dijkstra de algoritmos mais simples, como, por exemplo, a busca em largura. Lembra que eu fiz os paralelos, né? A busca em largura é muito semelhante ao algoritmo de Dijkstra, ela serve para calcular caminhos mínimos em grafos não ponderados, então ela tem uma relação muito íntima com esse algoritmo de caminhos mínimos mais geral. No entanto, se vocês lembrarem, no algoritmo de busca em largura, eu utilizo uma fila para saber quais vértices eu ainda tenho que visitar, né? Quais vértices que estariam fora de R, né? no caso do nosso algoritmo aqui, e saber qual que eu pego em seguida. Eu simplesmente removo da fila, eu pego sempre o mais antigo. Isso é O de 1. E isso impacta grandemente a eficiência. Por isso que a busca em largura não custa O de n quadrado, né, se for bem implementada. Porque embora eu tenha um laço principal que também visita um vértice por vez, para pegar aqui o próximo vértice a ser visitado, eu gasto O de 1, eu simplesmente removo da fila. Aqui eu estou gastando O de n. Esse é um ponto fraco dessa implementação, que pode ser melhorado. Mas vamos lá, por enquanto nós estamos trabalhando com essa. E o que eu faço logo depois, aqui, pensando na eficiência? Tem aqui passos constantes, em que eu estou atualizando o R. Daí a outra coisa é esse laço que visita todos os arcos, todas as arestas que saem de V. Tá? Então visita todos os vértices que são diretamente alcançados a partir de V. Como eu já mostrei para vocês, o número de operações aqui não é constante, não é da ordem de n, por exemplo, né, do número de vértices. Ele vai ser proporcional ao tamanho desse conjunto.
que a gente representa por ΔV. Então, ΔV é o grau de V, é o número de arcos que sai de V. ΔV é o conjunto desses arcos, e o módulo, aí, a norma de ΔV, é o grau de V, é o número desses arcos. Então, em cada iteração aqui, dado um V, eu vou iterar por norma de ΔV vezes. Tá? Em cada iteração, eu estou visitando um vizinho diferente de V. Acontece que quando a gente pega esses caras juntos, então vamos destacar aqui, quando eu pego aqui isso aqui que acontece, essa parte da ordem de ΔV, que acontece dentro do laço principal, mas ele vai acontecer uma vez para cada iteração, ali, para cada vértice visitado. O que acontece quando a gente considera isso tudo junto? Isso aqui vai corresponder a um somatório da norma de ΔV, aqui, a menos de uma constante, mas eu não estou preocupado com isso, tá? Ao longo de todos os vértices. Tá? Então, ao longo de todas as iterações eu vou acabar visitando todos os arcos que saem ali, né? Isso aqui corresponde justamente, o número de operações vai ser proporcional à soma dos graus dos vértices. E a soma dos graus dos vértices é justamente o número de arcos, ou da ordem do número de arcos. Se o grafo não for orientado, conta duas vezes, né? Mas a menos de uma constante da ordem de m. Tá? Então, esse laço aqui, ao longo de todas as iterações, vai incorrer para a gente no algoritmo um custo proporcional ao número de arestas, o número de arcos. Então, com isso a gente fez aí a análise de eficiência, só para sumarizar para vocês. Então a gente tem aqui que a eficiência é da ordem de n quadrado, n vezes m, né, por causa do laço principal, por causa do primeiro laço que está dentro do laço principal. O laço principal executa n vezes o primeiro também, então fica n vezes n. E o segundo laço que está dentro do laço principal, quando ele executa n vezes, ele acaba sendo da ordem do número de arcos. Então, O de n vezes n mais m, como eu acabei de explicar. No entanto, tem uma observação importante. Se o grafo não tem alto laço e não tem arestas múltiplas, são os grafos que a gente está acostumado a trabalhar aqui até agora na disciplina, né? A gente sempre tem no máximo um arco ligando um par de vértices e nunca tem um arco ligando o vértice a ele mesmo, né? Que seria o alto laço, né? Também não tem aresta múltipla. O número de arestas é sempre menor do que n quadrado. Tá? Ele pode ser da ordem de n quadrado, mas sempre menor. Tá? Isso aqui é sempre verdade nessa condição. Portanto, ser proporcional a n vezes n mais m, né, como m é menor do que n quadrado, no fim significa ser proporcional a O de n quadrado. E o que a gente pode concluir a partir dessa observação? A gente pode concluir que se o grafo for denso, tá? Se o grafo for denso, esse algoritmo é bastante eficiente. Por quê? Porque se o grafo for denso, simplesmente para ler o grafo vai me custar, como eu já falei, da ordem de n mais m, mas se ele é denso, o número de arestas é próximo de n quadrado, então isso significa que só para ler o grafo vai me custar da ordem de n quadrado operações. Esse algoritmo ele executa, ele faz o trabalho dele gastando da ordem de n quadrado operações. Então, a menos de uma constante, ele não gasta muito mais tempo do que eu gastei para ler o grafo. Então, a coisa está proporcional nesse sentido. Tá? Isso se o grafo for denso, né? Número de arestas muito próximo de n quadrado. Porém, se o grafo for esparso, ou seja, se o número de arestas for menor do que n quadrado, e muitas vezes ele é significativamente menor, tá? Muitas redes, muitos grafos que a gente encontra aí nas aplicações que a gente quer modelar como grafo, que a gente encontra na prática, tem um número de arestas da ordem de n, uma constante vezes o número de vértices, da ordem de n log n, mesmo que cresça um pouquinho mais do que o número de vértices, não é muita coisa a mais. Os grafos costumam ser esparsos. Nesse caso, esse algoritmo é desnecessariamente ineficiente. Ele tem um espaço aí para melhoria. Porque a leitura do meu grafo custa da ordem de n mais m, sendo m muito menor do que n quadrado. E ele está gastando, ali para ser executado, n ao quadrado, tá? Mesmo que o grafo seja muito esparso. E daí vale a gente identificar onde que ele está havendo esse desperdício. E foi o que eu já chamei a atenção para vocês, né? Nessa hora de identificar quem é o mínimo, a gente fazia isso de modo muito eficiente na busca em largura ou na busca em profundidade, por exemplo, que eram outros algoritmos aí de busca em grafos que a gente viu. A gente simplesmente usava uma estrutura de dados muito esperta ali, no caso uma fila na busca em largura, uma pilha na busca em profundidade, que em tempo constante me dizia qual era o próximo vértice que eu deveria visitar. Aqui é mais complicado. Eu tenho que encontrar o cara que minimiza, o vértice que minimiza dist i. Tá? Então não é simplesmente o que entrou por último na estrutura de dados
como no caso da pilha, ou o que entrou há mais tempo, como no caso da fila. É uma coisa mais complicada. Mas ainda assim, será que existe, é a nossa pergunta final, assim, uma estrutura de dados que pode nos auxiliar a manipular e a organizar esses dados e me devolver de modo mais eficiente, de modo que custe menos do que O de N ali, para encontrar o mínimo dentre esses dist-i, para me devolver qual é o vértice que tem o menor dist-i? Essa pergunta é muito sugestiva, né? Eu imagino que vocês já estão pensando que sim. A gente já viu uma estrutura de dados muito importante, muito eficiente para fazer isso, que é o heap. E a gente vai ver, como o subtítulo aí que já está aparecendo na tela para vocês, né, nos próximos vídeos, como fazer uma implementação mais eficiente de Dijkstra, tá? Lançando mão desse recurso, que é essa estrutura de dados especializada em te devolver o menor de um conjunto, tá? Te devolver de modo mais eficiente o menor elemento de um conjunto, para a gente não ter que ficar percorrendo todo mundo toda hora.